Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, e o versículo de número 14. Assim está escrito: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Aqui está mais uma pérola no ensinamento que Deus permitiu Salomão transmitir através da sabedoria que ele recebeu de Deus para deixar registrado estas circunstâncias que acontecem na vida de todo ser humano. Salomão vivenciou isto aqui. Ele vivenciou o dia da prosperidade e vivenciou também o dia da adversidade. Como Davi vivenciou o dia da prosperidade, o dia da adversidade, Elias teve o dia da prosperidade, teve o dia da adversidade, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, todos aqueles que ao longo dos séculos se dispuseram a servir a Deus, eles viveram para a glória de Deus. Viveram firmado na confiança em Deus. Porém, eles não ficaram isentos de enfrentar estes dias que se opõem um ao outro, o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Porém, as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Por isso que há um tempo determinado, segundo Deus revelou através de Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas e, portanto, para todo o propósito que há debaixo dos céus. Quem estabeleceu o tempo foi o Senhor nosso Deus. Quem faz os tempos para que nós deles possamos desfrutar também é Deus. Então nós entendemos que tudo está no controle e na direção de Deus. Então, quando olhamos para este versículo, no dia da prosperidade, goza do bem. É como que dizer, no dia em que as coisas estão tudo dando certo, aproveite. E aproveite ao máximo que puder. Porque virá o dia da adversidade. E no dia da adversidade é o dia de parar para considerar. E esta consideração levará certamente a uma reflexão. E a pessoa vai parar por um momento e começar a analisar. Porque no dia da prosperidade, a pessoa está gozando, está desfrutando, está se realizando, está aproveitando. Então não há ali um momento para uma consideração, uma reflexão. Mas o dia da adversidade, ele não deixa a alegria estampar-se, porque ele traz um senso no coração para uma reflexão, um pensamento profundo. E quando Salomão escreveu este capítulo 7, ele já colocou aqui várias situações para que a gente possa entender que todas elas acontecem na nossa vida. Não ao mesmo tempo, é claro, mas cada um dentro do seu tempo e de acordo com o propósito de Deus. Aqui no versículo 1, ele diz que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Como entender isto? Melhor é ir à casa onde há luto do que aonde há banquete. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo.
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, observe aqui, Salomão vem trazendo várias situações e nisto ele desperta-nos aqui para considerar qual é a vantagem do sofrimento na vida das pessoas. Porque no dia da adversidade, e o sofrimento faz parte do dia da adversidade, o conselho bíblico é para considerar, pensar, observar, tirar lições. Mas no dia da prosperidade, é o dia de celebrar, regozijar, alegrar, juntar pessoas e demonstrar a alegria do coração. Mas Salomão deixou bem certo que o melhor é o contrário disto. Por quê? Porque o que pode mover o nosso coração é o momento em que nós paramos para refletir. E nós só conseguimos parar para refletir e tirar lições quando o dia da adversidade nos encontra. Somente neste dia é que a gente consegue parar por um momento e analisar, e pensar, e buscar caminhos, e saber se da nossa parte houve a falha, se foi uma adversidade provocada, se foi uma adversidade permitida por Deus. Tudo isto, no dia da adversidade, nós conseguimos analisar e tirar dali lições para a nossa vida. Se nós formos olhar ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar que, conforme observamos, Abraão teve o dia da prosperidade, teve o dia da adversidade. Isaac teve o dia da prosperidade, teve o dia da adversidade. Elias teve o dia da prosperidade, teve o dia da adversidade. E assim vai. Todo ser humano, no seu tempo, na sua vivência, ele vai experimentar estes 2 dias. O dia chamado da prosperidade e o dia chamado da adversidade. E o que nos deixa a pensar é a conclusão que Salomão traz neste versículo. Ele diz o seguinte: porque Deus também fez este em oposição àquele, ou seja, fez o dia da adversidade em oposição ao dia da prosperidade, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. O homem não tem em si a presciência de saber o que vai acontecer depois. Não está nele. Mas o ser humano, tendencioso do jeito que é, ele quer trazer para si algo que ainda não está no presente. E, portanto, esta ação de Deus, as pessoas não sabem o que vem depois. Eu estou hoje no melhor dia da minha vida, no dia da prosperidade. Não sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã. Outro está no dia da adversidade. É um sofrimento, é uma luta, parece que nunca vai passar, vai morrer naquele estado. E de repente, termina o dia da adversidade e começa o dia da prosperidade. Com Jó foi assim. Jó estava vivendo o dia da prosperidade. A alegria de ter uma família, de ter bens, de ter amigos, de estar servindo a Deus com alegria, com gratidão. Aquele era o dia da prosperidade para Jó. As pessoas vinham ao encontro dele e ele não despedia ninguém vazio. Ele sempre socorria. Ele ajudava o pobre, o necessitado, o desvalido. Ele defendia a causa do oprimido. O certo é que ele viveu o dia da prosperidade. Mas chegou para ele também o dia da adversidade. E aquela adversidade que chegou para Jó foi dentro de uma permissão de Deus. Mas por que Deus permite? Deus sabe como nos ensinar. É o método pedagógico de Deus de trabalhar na nossa vida.
Por isso que ele coloca diante de nós o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Só que eles não acontecem ao mesmo tempo. Para acontecer o dia da adversidade, o dia da prosperidade precisa dar lugar. Para acontecer o dia da prosperidade, o dia da adversidade tem que dar lugar para ele acontecer. É como a noite e o dia. Para que o dia venha, a lua precisa dar lugar ao sol, porque o sol é o resplendor do dia. Mas quando a noite chega, o sol tem que se recolher para que a lua venha no seu brilho dominar a noite. E entre eles não há nenhum conflito, não há atrito. Por quê? Deus fez um em oposição ao outro. Quando Salomão aprendeu de Deus sobre estas coisas, ele deixou registrado aqui, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo de número 8, ele deixou aqui 28 tempos conhecidos. Destes 28 tempos, eles estão divididos em 14 blocos. Ou seja, dos 28 dias, 14 estão ligados ao dia da prosperidade. E 14 estão ligados ao dia da adversidade. E ele informa que tudo isto aconteceu porque de Deus para os homens há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito debaixo do céu. O propósito de quem? O propósito de Deus. Então, através deste propósito de Deus, estes dias se apresentam para a humanidade. Então, para entendermos, vamos primeiro observar os dias da adversidade. No versículo 2, tempo de morrer. Tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3, tempo de matar. Tempo de derribar. Versículo 4, tempo de chorar. Tempo de prantear. Versículo 5, tempo de espalhar pedras. Tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6, tempo de perder e tempo de deitar fora. Versículo 7, tempo de rasgar, tempo de estar calado. Versículo 8, tempo de aborrecer, tempo de guerra. Versículo 9, versículo 8. Bom, então aqui vimos 14 tempos ligados ao dia da adversidade. Vamos agora ver os 14 tempos ligados ao dia da prosperidade. No versículo 2 está tempo de nascer, tempo de plantar. Versículo 3, tempo de curar, tempo de edificar. Versículo 4, tempo de rir, tempo de saltar. Versículo 5, tempo de ajuntar pedras e tempo de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar, tempo de guardar. Versículo 7, tempo de coser, tempo de falar. E versículo 8, tempo de amar e tempo de paz. Então, observe 14 tempos ligados ao dia da adversidade. 14 tempos ligados ao dia da prosperidade. E está dito que Deus fez um em oposição a outro. Então, isso tudo são lições para que nós possamos aprender e observar que tudo que está na palavra de Deus é de uma utilidade incrível para a nossa vida. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nela nós vamos encontrar todos os recursos de que precisamos para servir a Deus
e desfrutar a vida que ele nos deu, mas sabendo que, seja para nós o dia da prosperidade, ou seja para nós o dia da adversidade, Deus não nos abandona em momento nenhum. E se nós mantivermos a fé firmada em Deus, nós atravessaremos tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, glorificando a Deus. E sabendo que ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Agora, nós ouvimos o cantar de um hino. As pessoas dizem, a luta acabou, a tristeza foi embora, tudo terminou, agora é só alegria, agora é só vitória, agora é só bênção, chorar nunca mais, sofrer nunca mais. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca isto que está escrito aqui. O dia da prosperidade e o dia da adversidade. No dia da prosperidade é o dia de vitória, é o dia de saltar, é o dia de alegria, é o dia de regozijo. Mas o dia da adversidade é o dia do sofrimento, é o dia do choro, é o dia da angústia, é o dia da dificuldade. Mas o certo é que em todos eles, Deus permanece com aquele que demonstra plena confiança nele. Então, eu preciso manter-me firmado em Deus e saber de antemão de que eu não estou livre de enfrentar o dia da adversidade, como também não estou impedido de desfrutar o dia da prosperidade. E quem propõe este dia? Quem coloca o dia diante de nós? Quem coloca o dia diante de nós é Deus. E ele não nos coloca dias antecipados. Olha, eu vou colocar aqui para você 10 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Não! Deus nos dá um dia de cada vez. E nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. O hoje nós sabemos que Deus nos deu, nós estamos desfrutando, estamos vivenciando. Hoje para nós é o dia da prosperidade. Então a palavra de Deus diz, no dia da prosperidade goza, alegra, regozija, banqueteie, salte. Mas não esqueça que virá o dia da adversidade. E neste dia não haverá canto, não haverá salto, não haverá celebração de alegria, mas haverá consideração, reflexão, um pensamento voltado para Deus, para dali extrair lições para a nossa vida. Como enfrentar e vencer o dia da adversidade. Não se deixar levar por ele, mas que ele passe por nós e que nós continuemos firmados em Deus. Então está aqui este ponto tão importante, tão necessário para que possamos vivê-lo na nossa vida. Hoje, muitos estão vivendo o dia da prosperidade. Estão alegres, estão felizes, estão regozijantes, mas também há muitas pessoas que hoje estão vivendo o dia da adversidade. Parece que tudo está escuro. Parece que a alegria nunca vem. Parece que o contentamento, a vitória está distante. Mas isto não é verdade. O dia da adversidade, ele tem um caráter educacional. É a maneira de Deus nos instruir. Deus sabe como conduzir e como ensinar a cada um de nós. Portanto, aproveitemos, seja o dia da prosperidade, seja o dia da adversidade. Todos eles foram feitos por Deus. E se Deus direcionou para nós estes dias, Deus sabe o porquê. Ele conhece a cada um de nós e sabe como trabalhar na nossa vida. É a maneira pedagógica de Deus nos ensinar, dia a dia, passo a passo, momento a momento, experiência a experiência. E quando assim fazemos e não nos rebelamos contra Deus,
nós vamos aprender, aquilo vai ficar como uma lição, uma experiência para a nossa vida e vai nos conduzir para um amadurecimento e um aprofundamento maior na nossa confiança em Deus. Porque por cada momento bom ou difícil que nós atravessamos, eles têm o propósito de nos levar para mais próximo de Deus. Então, quando nós estamos mais próximos de Deus, a presença de Deus é mais real na nossa vida. Mas para chegar lá, tem o dia da prosperidade e tem também o dia da adversidade. Em qual dia você está hoje? No dia da prosperidade? Goza do bem, alegre-se, glorifique, regozije-se. Você está no dia da adversidade? Considera, coloca-se diante de Deus, clama por Ele. Ele vai te ajudar a vencer este dia da adversidade. E ela vai deixar lições gravadas no seu coração, que serão úteis para o resto da sua vida. Portanto, guardemos isto, reflitamos sobre este ponto. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.